Toda a imprensa, debate público, não se fala de outra coisa. A persecução penal nos casos de competência originária nos tribunais. Você sabe exatamente detalhar esse procedimento? Conhece as etapas e os seus prazos específicos? Esse é o tema de hoje no Pensando Direito. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Pensando Direito. Eu sou Antônio Suxberger e você segue aqui comigo debatendo os temas mais relevantes que tocam as ciências criminais de uma maneira geral. No tema de hoje, nós vamos conversar sobre a persecução penal nos casos de competência originária nos tribunais, ou seja, como se determina o procedimento penal naqueles casos em que a competência se dá originariamente num tribunal. A previsão ela é regulada na Lei 8.038 de 1990, mas já faço aqui uma advertência. Não é tão simples você abrir a Lei de 1990 para você entender esse procedimento. A razão é muito simples. De 1990 para cá, nós já tivemos mudanças significativas na previsão do procedimento do processo penal. Especificamente a reforma de 2008, que trata não apenas das provas, também do júri, mas especificamente do desenho do procedimento como ordinário, trouxe consequências práticas relevantíssimas na compreensão dos crimes de competência originária, os casos que observam o foro por prerrogativa de função, popularmente nominado de foro privilegiado. Pois bem, o primeiro ponto que eu quero anotar com vocês é que o foro por prerrogativa de função atrai a competência do tribunal respectivo não apenas para o processo, mas também para a investigação. Atente sobre isso. O Supremo Tribunal Federal tem uma lição muito interessante em que ele diz que a investigação criminal, nos casos de foro por prerrogativa de função, observa uma chamada supervisão judicial. O precedente em que isso aparece como uma lição lapidar é a questão de ordem no inquérito 2411, já julgado há bastante tempo, em 2007. O Supremo chega a reafirmar de novo essa compreensão no recurso extraordinário 991.016, julgado em 2018, a relatoria que é do ministro Fachin. Há um ponto interessante em que o Supremo, inclusive em julgamentos de reclamações aforadas para que se observasse a competência do tribunal, o Supremo já disse que não adianta que a investigação não nomine especificamente um fato atribuível a uma autoridade detentora do foro para que se realizem atos de investigação em primeira instância. Não, isso implica usurpação da competência do Supremo. Então, toda investigação que envolva o detentor do foro, desde o seu nascedouro, desde que se saiba da eventual participação, envolvimento da autoridade detentora do foro, isso tem que tramitar perante o tribunal. Uma lição de onde se extrai isso é a reclamação 2349, julgado no ano de 2004, há mais de 20 anos, mas é uma lição já bastante consolidada dentro do tribunal. Pois bem, os prazos da investigação são rigorosamente os mesmos prazos previstos para a investigação em geral que tramita perante um juízo criminal singular de primeira instância. Nós temos 10 dias de conclusão da investigação a partir do momento da sua instauração, quando o investigado se encontra preso, e 30 dias de conclusão quando o investigado se encontra solto. Na eventualidade de crimes de competência da Justiça Federal, essa conclusão da investigação, ela observa o prazo de 15 dias quando o investigado se encontra preso. Como novidade agora, decorrente do pacote anticrime, nós já sabemos que o prazo da investigação, nos casos de investigado preso, é um prazo controlado judicialmente. Tudo isso que eu estou falando são lições próprias de todo o processo penal. O procedimento especial dos crimes de competência originária dos tribunais, ele tem início a partir de uma regulação específica a partir do oferecimento da ação penal. Mesmo os prazos para o oferecimento da ação penal, que nos termos do artigo 46 são de 5 dias para os investigados presos e de 15 dias quando o investigado se encontra solto, são rigorosamente os mesmos do CPP, onde que começa a mudança procedimental, quando nós temos a ação penal já aforada, já formalizada perante o tribunal. Nesse caso, o que nós estabelecemos? Se no procedimento comum ordinário o juiz
faz a admissibilidade da acusação diante da ação penal, nos casos de competência originária, nós observamos um contraditório prévio. Isso significa dizer que, aforada a ação penal, o relator desse caso, ou seja, um componente do colegiado designado para tanto, nos tribunais desembargadores, nos tribunais superiores, ministros, esse ministro determina a notificação. Atenção, não é uma citação. Citação só ocorre depois de admitida a ação penal. A notificação do denunciado para que ele apresente a sua resposta escrita à acusação no prazo de 15 dias. Interessante, né? Lá no CPP, o prazo da resposta escrita à acusação, é de 10 dias. Aqui, no procedimento especial dos crimes de competência originária, o prazo é de 15 dias. Se essa resposta traz documentos que a acompanham, diz a Lei 8.038 que o ministro relator, o desembargador relator, deve oportunizar nova fala do órgão acusatório, ou nos casos excepcionais de uma queixa-crime, por exemplo, ao querelante, ele deve oportunizar nova manifestação do autor da ação penal no prazo de 5 dias. Então, aforada a ação penal, nós temos 15 dias de resposta escrita à acusação e depois, caso essa resposta traga novos documentos, 5 dias de manifestação do órgão acusatório. E na sequência, o que nós temos? Nesse momento, é o momento em que o relator, então, atrai o processo e determina a designação de data pauta para que o colegiado delibere sobre a admissibilidade da acusação. Quando esses processos tramitam perante tribunais, atenção, 2 decisões são proferidas pelo colegiado necessariamente. A decisão de admissibilidade da acusação e também a decisão de mérito dessa acusação, ou seja, o equivalente ao que seja a decisão que recebe ou rejeita a denúncia e o momento da sentença que aprecia o mérito dessa imputação. Esses 2 atos aqui são atos que se realizam perante o colegiado. Os demais atos são todos realizados a cargo do relator. Tudo bem? Na designação dessa data para julgamento perante o colegiado, o que nós temos? Nós temos uma sessão em que se asseguram às partes até 15 minutos de sustentação oral. Então, não apenas a acusação, mas igualmente a defesa técnica desses denunciados terão 15 minutos de fala. E, subsequentemente a essas manifestações, aí sim, o relator, então, profere a sua manifestação, traz o seu voto ao colegiado. Um ponto interessante também de se notar é que um dos integrantes desse colegiado funcionará como um revisor desse relator. Então, todas as manifestações e trâmites preparatórios para essa decisão no colegiado são sucessivamente observadas a partir do que seja a fala do relator e a análise do processo, e seguidamente a análise do processo pelo revisor. Esses 2 integrantes do colegiado, de fato, têm acesso, têm o cuidado e a análise de todo o processo. O colegiado, então, delibera sobre a admissibilidade da acusação. As opções são as mesmas do processo penal, em geral delineado para o procedimento comum ordinário, ou a rejeição da ação penal, nos termos do artigo 395, quando a ação é inepta, quando faltam condições ou pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, ou quando falta justa causa. Sendo o caso de admissibilidade, o tribunal recebe a ação penal e a partir dali se tem por instaurada a persecução penal. Há um ponto interessante, porque no procedimento de competência originária dos tribunais, não há uma etapa que existe no procedimento comum em que o juiz aprecia a possibilidade de absolvição sumária desse acusado. Eu me refiro aqui ao artigo 397, uma decisão de mérito, sem que haja colheita de prova oral perante esse juízo, que soluciona o mérito da imputação, ou seja, uma decisão de cognição plena, exauriente, em que o julgador conclui pela absolvição. E por que ela é sumária? Porque ela sumariza, ela obvia, afasta a realização de uma audiência para a produção de prova oral em juízo. No entanto, embora não haja esse momento previsto nos termos do procedimento de competência originária dos tribunais, é possível, e o Supremo já sinalizou nesse sentido, igualmente o STJ, que esse momento de deliberação sobre a admissibilidade da peça acusatória
alcance o que sejam as hipóteses de absolvição sumária do 397. Então, dado que a defesa já se manifestou com uma peça própria, inclusive com oportunização de juntada de documentos, é possível sim que o tribunal não apenas proceda à análise de viabilidade acusatória, artigo 395, mas, não sendo o caso da viabilidade acusatória diante daquilo que ali consta no feito, possa proferir uma decisão de absolvição sumária. Qual é a diferença? A diferença é que a decisão de absolvição sumária, como diz o próprio nome, é uma decisão de mérito e de cognição exauriente e, por conseguinte, definitiva. Uma eventual rejeição de ação penal, indicando ali alguma hipótese de inépcia, justa causa ou mesmo problemas no que sejam as condições e pressupostos para o exercício da ação penal, pode vir a depender da sanação do problema indicado, ensejar o oferecimento de nova ação penal. Tudo bem? Certo. Admitida a ação penal, instaurado o processo-crime, aqueles denunciados agora passam a figurar como acusados. Qual é o procedimento subsequente? Nesse caso, cuidado agora. A Lei 8.038 determina a citação e, na literalidade do dispositivo legal, diz que esses acusados serão interrogados. Atenção aqui, esse preceito da Lei de 1990, hoje, não mais se encontra vigente. O Supremo Tribunal Federal entende que, nesse caso, a previsão do artigo 8º da Lei 8.038 determina que esses acusados serão citados para apresentar defesa prévia, esse é o nome que se coloca, de prazo 5 dias, de maneira que igualmente se permita o quê? Não apenas, se a defesa entender pertinente, o adiantamento das teses que serão discutidas no processo, mas, sobretudo, oportunizar os requerimentos de provas a serem produzidas no curso dessa ação. Tudo bem? 5 dias. Lembrando, né? A citação não será para interrogatório, não nesse momento, mas sim para a oferta dessa peça que a lei nomina como defesa prévia. Atenção, essa compreensão, ela deriva de vários julgados do Supremo, dos quais eu destaco a ação penal originária de número 528, que foi julgada no ano de 2011, de relatoria do ministro Lewandowski, e a reafirmação daquilo que o Supremo chama de ordinarização dos procedimentos especiais, que foi a decisão que o tribunal proferiu pelo seu pleno no ano de 2016, ao julgar o habeas corpus 127.900. Esses dois precedentes são os precedentes mais relevantes sobre essa compreensão que resulta na ordinarização dos procedimentos especiais. E o que é essa ordinarização dos procedimentos especiais? É a compreensão de que a previsão de 2008 do procedimento comum ordinário no Código de Processo Penal, ao fixar o interrogatório como último ato da instrução do processo, trouxe modificação que alcançou também as previsões esparsas ou do mesmo Código de Processo Penal sobre procedimentos especiais. Desde a reforma de 2008 e a partir dessa compreensão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem entendido que o interrogatório passa a ser o último ato dessa instrução, de maneira a privilegiar esse ato, que tem natureza mista, é um meio de prova, mas também um meio de defesa, de maneira a prestigiar, dar precedência à característica do interrogatório como ato defensivo. Afinal de contas, ao acusado será oportunizada a manifestação diante de todo o acervo probatório que ali se encontra nos autos. Ele poderá melhor realizar a sua autodefesa. Um ponto interessante aqui é que o acusado é citado para apresentar resposta de defesa prévia, portanto, em 5 dias, e aí depois, na sequência, olha que interessante, haverá a designação de audiência para inquirição das testemunhas, ou seja, para a produção da prova oral. É possível que essa produção da prova oral se faça por meio de um juiz instrutor. Muitas vezes, e tanto o STJ como também o Supremo Tribunal Federal, tem nos gabinetes dos seus ministros juízes lá lotados que são nominados como juízes instrutores. E esses atos são realizados numa delegação interna, que não abrangerá atos decisórios, mas que permitirá que a audiência de instrução, em lugar de ser realizada unicamente pelo ministro ou desembargador relator, seja realizada por esse juiz
que funciona, repito, como uma longa manus desse relator numa situação de delegação interna. Atenção, isso não abrangerá atos decisórios. Os atos decisórios, de fato, ficam a cargo desse relator. Uma vez, então, colhida a prova oral, o que nós temos? A Lei 8.038 determina a manifestação das partes no prazo de até 5 dias para dizerem se tem alguma outra diligência a produzir nesse feito. Há um ponto interessante aqui, e é um debate situado principalmente na doutrina. É que antes de 2008, essa possibilidade de novas diligências não encontravam qualquer limitação em relação ao que fosse a renovação de pleitos probatórios. Desde 2008, em favor da oralidade, em favor da celeridade processual, se entende que os eventuais requerimentos formulados depois da colheita da prova oral, necessariamente, atenção aqui, devem guardar razão de necessidade com fato surgido no curso da instrução. Essa é a previsão do artigo 402. E o que eu quero anotar com vocês é que a Lei 8.038, em seu artigo 10, ao permitir a formulação de diligências pelas partes no prazo de 5 dias depois de produzida a prova oral, deve ser lida à luz do artigo 402. Ou seja, não se trata de um momento de renovação de novos pleitos probatórios, mas sim uma oportunização que as partes indiquem diligências, atenção, cuja necessidade tenha surgido no curso da instrução. Seguidamente a isso, ou seja, a decisão sobre essas diligências e a realização, caso deferidas, a etapa seguinte desse procedimento é a oportunização para a apresentação de alegações finais por escrito. O prazo, para tanto, é de 15 dias. As partes terão, sucessivamente, 15 dias. Primeiro a acusação, evidente, depois a defesa, 15 dias para suas alegações finais. Aqui faço destaque de uma observação muito relevante. Quando figura no conjunto de réus um colaborador premiado, atenção, as alegações finais desse colaborador devem anteceder as alegações finais dos demais corréus. Embora isso não esteja previsto expressamente na lei, tampouco no Código de Processo Penal, essa compreensão foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2019 em pelo menos 2 julgados em que ele enfrentou exatamente essa questão. Será que o prazo da defesa de todos os réus é comum para a apresentação de alegações finais? Em regra, sim, mas se um desses réus figurar como colaborador, deve-se assegurar que os demais réus apresentem suas alegações sucessivamente às alegações desse colaborador. Tudo bem? O precedente aqui, para que vocês tenham como referência, é o habeas corpus 166.373, julgado no ano de 2019. Finalmente, já de posse dessas alegações derradeiras, o relator pede novo dia de inclusão em pauta ao presidente do colegiado e, uma vez incluído em pauta na sessão de julgamento, a deliberação final desse processo, o que se observa ali é a oportunização de que as partes apresentem uma sustentação oral de até 1 hora e, encerradas essas sustentações orais, passa-se a deliberação pelo colegiado. Primeiro o relator, depois o revisor e, enfim, a colheita de todos os votos, que ao final resultará numa sentença absolutória ou numa sentença condenatória. É claro que a expressão que eu me utilizo aqui é acórdão, porque essa decisão é uma decisão do colegiado. Mas, didaticamente, eu me refiro à expressão sentença para que você se lembre que, embora seja uma decisão do tribunal, uma decisão colegiada, essa decisão deve rigorosamente cumprir tudo o que se espera da sentença absolutória, tal como prevista no artigo 386 do CPP, ou condenatória, tal como prevista no artigo 387 do CPP. Tudo bem? Então, atenção, esse é o procedimento. Quero 2 reflexões ainda para que nós fechemos a compreensão desse tema. Número 1, lembre-se que nos procedimentos de competência originária dos tribunais, a previsão do juiz das garantias não tem lugar. Quando o Supremo decidiu a ação direta de inconstitucionalidade 6.298, ele previu, dentre outras figuras que excetuam
a competência funcional do juízo das garantias para a fase de investigação, diferentemente da competência do juízo do processo para o processo, o Supremo Tribunal Federal excepcionou a incidência do juiz das garantias para os casos de competência originária. Disse o Supremo que não seria necessário observar essa competência do juiz das garantias, porque o caráter colegiado das decisões ali proferidas diluiria o que sejam as preocupações presentes que justificam o juiz das garantias. Uma segunda reflexão. Nos termos do que já decidido pelo Supremo, e igualmente os demais tribunais superiores ou também os tribunais ordinários, o relator da fase de investigação é o mesmo relator da fase do processo. E essa é uma questão que já vem sendo debatida doutrinariamente há mais de década. Ou seja, se há toda uma preocupação de observância, inclusive é essa preocupação subjacente ao debate do juiz das garantias, de que minimamente se qualifique a cognição realizada na fase de investigação e na fase do processo, muito já se debateu sobre a conveniência de se ter uma nova distribuição do feito a partir da admissibilidade acusatória, ou seja, um relator para a fase de investigação até a admissibilidade da acusação e um outro relator a partir do processo crime já instaurado e sua tramitação. Esse é um ponto que vem sendo criticado nas previsões de competência originária dos tribunais, repito, há mais de década, pelo menos, por exemplo, desde o julgamento à época da admissibilidade da ação penal do Mensalão, que foi processado no plenário do Supremo Tribunal Federal, e outros casos de competência originária. Até hoje, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nunca prestigiou essa compreensão, de modo que nos casos de competência originária, a relatoria da fase de investigação segue sendo do mesmo componente do tribunal na fase do processo. Tudo bem? Conheça esse procedimento especial, que é o procedimento que regula os crimes de competência originária dos tribunais. É o que prevê a Lei 8.038, mas como você viu, com algumas achegas, contribuições, modificações trazidas pelo Código de Processo Penal, pelo menos desde 2008. A isso nominamos, como eu disse, ordinarização do procedimento especial. Beleza? Bom, você está aqui no Pensando Direito, mais uma vez, se você puder deixar o seu like aqui para esse conteúdo circular pela internet, muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para que você seja notificado de novos vídeos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, porque eu sempre aviso quando tem conteúdo novo por aqui. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo Pensando Direito. Até mais.